Nessa aula do terceiro ano, né, usando o livro de Química, nós vamos falar da ligação iônica, da ligação covalente. A ligação iônica é aquela que ocorre entre metais com ametais ou metais com hidrogênio, ou seja, é uma ligação que sempre tem o metal, tá? Ela envolve transferência de elétrons para ser formado íons positivos e negativos, tá? Então, como a gente pode ver aqui no exemplo embaixo, eu tenho o Na sódio e o cloro, né, que é o Cl. O sódio ele tem um elétron. O cloro tem 7 elétrons na última camada. Então, o sódio ele vai doar esse elétron para o cloro, para ele poder se estabilizar, atingir 8 elétrons e se estabilizar. Com isso, quando o sódio doa um elétron, ele adquire carga positiva. E o cloro, como está recebendo elétrons, ele adquire carga negativa. O positivo é chamado de íon cátion e o negativo é chamado de íon ânion. Nesse exemplo 2, nós temos o magnésio e o cloro. Nesse primeiro momento do exemplo, eu coloquei a distribuição eletrônica, para a gente dar uma lembrada em distribuição eletrônica. Vendo que 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 somam, né, com os números que estão em cima, que são os números de elétrons, somam 12, tá? Um total de 12, que é o número que o magnésio está nos trazendo ali. Mesma coisa para o cloro, somando os números de cima, a gente chega a 17. Bom, aí quando a gente olha para o exemplo aí embaixo, a gente vê que o magnésio, na sua última camada, lá em 3s2, ele fica com 2 elétrons na última camada. E o cloro, que tem a sua última camada com 3s2, 3p5, ele tem 7 elétrons na sua última camada. Então, ele vai doar um elétron para o cloro, né? Mas para isso a gente vai precisar de 2 cloros, porque o magnésio ele precisa doar os seus 2 elétrons, e o cloro, como tem 7 elétrons, ele vai precisar receber um elétron para poder se estabilizar com 8 elétrons. Então, o magnésio, como doa, ele doa 2 elétrons, adquire carga mais 2. E o cloro, como, né, recebe, ele adquire carga negativa. Então, quando a gente junta esses elementos, o Mg com o Cl, a fórmula para ele vai ser MgCl2, porque eu tenho 2 vezes o cloro aí durante a ligação, tá? No terceiro exemplo, nós temos o alumínio e o enxofre. Seguindo aí a distribuição eletrônica, o alumínio termina em 3s2, 3p1, ou seja, 3 elétrons na última camada. O enxofre, 3s2, 3p4, 6 elétrons na última camada. Isso significa o quê? Que o alumínio tem menor quantidade, ele vai precisar doar os seus 3 elétrons. Já o enxofre, ele tem 6 elétrons, então ele vai precisar ganhar 2 elétrons para chegar a 8. Então, é o que acontece. Num primeiro momento, a gente tem o alumínio ali doando seus elétrons para o enxofre. Só que o enxofre, como ele só recebe 2 elétrons, sobra um elétron do alumínio. Então, é necessário colocar um outro enxofre para que esse elétron seja doado para o enxofre. Depois a gente cria um outro alumínio para estabilizar o segundo enxofre, para que ele fique com 8 elétrons. E por último, a gente tem que criar um terceiro enxofre para doar 2 elétrons que estavam ali sobrando do alumínio, para que ele fique com 8 elétrons. Então, como o alumínio ele doa os 3 elétrons, ele adquire carga positiva, e o enxofre ele recebe 2 elétrons, ficando com carga negativa. Quando a gente junta esses elementos, nesses íons, o Al3+ com o S2-, essas cargas, elas se mantêm, mas os seus números são trocados, por isso que a fórmula fica L2S3. Já na ligação covalente, é uma ligação onde há um compartilhamento de elétrons. Aqui a gente não tem a presença de metais, mas a gente tem a presença de ametais. Então, o ametal com outro ametal, ele vai formar uma ligação covalente, ou ametal com hidrogênio. Então, a diferença entre a ligação iônica e a covalente é que a ligação iônica tem metal e a covalente não tem, tá? Bom, aí eu coloquei 3 exemplos aí mostrando o compartilhamento entre os elétrons. A ligação covalente, ela se processa da mesma maneira inicialmente do que a ligação iônica.
primeiro a gente tem que fazer a distribuição eletrônica para saber quantos elétrons terão na última camada, para depois a gente montar a ligação, que no caso aí é um compartilhamento, tá? Então, existe compartilhamento entre mesmo átomo, né? Ou seja, bromo com bromo são iguais ali, então é possível fazer o compartilhamento entre eles. O bromo tem 7 elétrons, então como do outro lado o outro bromo também tem 7 elétrons, eles vão precisar compartilhar para poder cada um ficar com 8 elétrons aí, tá? E assim se estabilizar. O hidrogênio, como a gente pode ver na fórmula do HCl, ele é o único que se estabiliza com 2 elétrons, tá? O cloro 7 compartilhou com o hidrogênio, ele fica estável com 8 elétrons. E no terceiro exemplo, o carbono, ele tem 4 elétrons, então ele vai precisar de mais 4, que vai pegar aí dos cloros, para poder se estabilizar. Uma outra maneira também da gente ver essa quantidade de elétrons, né, na última camada é olhar também a tabela periódica, tá certo? Pela tabela a gente consegue ver também, pelo número da família, quantos elétrons tem, tá, cada elemento. Aí nós temos os tipos de ligações covalentes, né, que podem ser formadas de ligações simples, ligação dupla ou ligação tripla. E por último, nós vamos fazer os exercícios do livro, tá? Estão aí as páginas. Boa sorte!